Estamos para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Vamos ler sua palavra e meditar nela, para trazer vida às nossas vidas, nos fortalecer, nos ensinar como devemos andar. A nossa leitura hoje, o tema da nossa mensagem é costume, e a nossa leitura é em Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 31. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santuário dos santos, entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É um texto bem diferente e forte, as palavras estão sendo mencionadas aqui nessa manhã. Se pararmos um pouquinho para pensar a seriedade do que é servir a Deus e quão está sendo banalizado isso nos últimos dias que estamos vivendo. As pessoas estão brincando e não estão levando a sério o servir ao Senhor. Isso porque deixaram o costume de se reunir como igreja, perder o costume de ler a palavra de Deus, perder o costume de fazer os seus devocionais, de louvar a Deus e respeitar e honrar a Deus como ele deve ser respeitado e honrado. A partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos batizamos, assim assumimos um compromisso com Ele de servi-lo por toda a nossa vida. O nosso serviço é viver uma vida santa e justa, aprender dele e pregar o evangelho de salvação para todos que pudermos pregar. Mas hoje vemos que a igreja está se perdendo, pois muitos não estão lendo e nem praticando o que a Bíblia diz, e muitos dos que leem não estão vivendo nem ensinando o que leram. As pessoas se dizem crentes, abrem um local de reunião, um canal de transmissão para transmitir aquilo que estão ensinando, seja na internet ou na TV ou rádio, e o pior de tudo é que tem muitos seguidores, tem muitas pessoas que acreditam. Tanto o que ensina quanto o que segue estão blasfemando contra Deus. As pessoas não têm interesse de ler a palavra de Deus, perderam o interesse, perderam o costume de buscar a Deus. Por isso caem no abismo. Assim com aqueles que estão ensinando, pois muitos ensinos são heresias, contrário ao que Deus diz. Há muitos interesses por trás dessas seitas, menos o de pregar o arrependimento de pecados e mudança de vida. Você pode ver por aí muitas pregações hoje, muitos ensinos,
passa a mão em cima do pecado e acaba aceitando a pessoa com o seu pecado. Não é bom isso. Isso é blasfêmia, isso é heresia, é uma pregação que é contrário ao que Jesus tem nos ensinado. Nesse momento entra o nosso versículo de destaque hoje, quando diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia e cada dia que passa mais perto estamos da volta de Cristo. Não é verdade? Você já parou um pouquinho para pensar como está sendo distorcida a palavra do Senhor? Por não estar congregando e não buscar conhecimento da palavra de Deus, as pessoas estão seguindo qualquer coisa que vem por aí e assim caem em armadilhas do diabo. Lembra-se que Jesus mesmo diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 30 ao versículo 33, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, tanto o pecado e a blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Olha só esse versículo 32, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Considerem uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. E aí paramos um pouquinho para refletir. Se você quer realmente saber se está reunido com pessoas certas, veja a conduta de quem está ensinando, para saber se realmente está produzindo frutos do Espírito Santo, porque se não tiver, está blasfemando contra o Espírito Santo. Porque a própria palavra de Deus, o Senhor Jesus diz, quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na era que há de vir. Tantos falando que estão ali em nome do Espírito Santo, você já viu isso por aí? Pois é, mas a sua conduta não condiz com o seu ensino. Se você parar um pouquinho para perceber, há muitos canais no YouTube, canal de transmissão de vídeos, pessoas falando em nome do Espírito Santo, dizendo que recebi uma mensagem, mas você vai ver a conduta do indivíduo, da indivídua, não condiz com aquilo que estão falando. Será se realmente aquelas pregações estão de acordo com a palavra do Senhor? Temos que ter muito cuidado. O que está em jogo é nossa eternidade. Veja a parte do versículo 32 que Jesus diz, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem a era que há de vir. É muito sério, irmãos. E a seriedade maior, a nossa preocupação é com a questão da nossa conduta, né? Do nosso costume. Será se estamos ensinando os nossos filhos a congregar, a ler a palavra de Deus? Na nossa rotina diária, está incluso a leitura diária da palavra do Senhor, meditar na sua palavra, orar, conversar com Deus. Nós temos que ler a Bíblia, ter o costume de ler a Bíblia diariamente, seguir o que ela nos ensina e não deixar de congregar. Coloque isso na sua rotina diária. Muitos estão pregando hoje dizendo que Deus aceita comportamentos que levaram Jesus para a cruz por ser pecado, e agora estão dizendo que é aceitável a Deus. Quem crê nessas coisas é porque não está lendo a Bíblia, é porque não tem o costume de conhecer a palavra de Deus. Cuidado, cuide da sua vida espiritual, leia a Bíblia diariamente, coloque em prática o que você aprendeu com ela, faça seu devocional diário ensinando a sua família o caminho correto e não deixe de congregar como é costume de alguns, pois muitos desses ensinamentos modernos de hoje dizem que não precisa ir na igreja. E muitos dos pecados que levaram Jesus à cruz, esses ensinamentos modernos estão dizendo que é tudo normal e que Deus aceita. Será mesmo se Deus aceita? Pois vamos ler, no texto que a Eliana acabou de ler,
A parte do versículo 26 que diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merecem aqueles que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o seu sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Por isso eu digo a você: e aí, você tem costume de ler a Bíblia e atentamente seguir o que ela ensina? Você tem costume de ir à igreja com os irmãos, louvar a Deus, aprender mais da sua palavra? Foi o próprio Jesus que instituiu a igreja, formou um povo separado para que tivesse o costume diariamente de estar na presença do Senhor, lendo a sua palavra, meditando nela dia e noite, orando e congregando com os irmãos. Muitos estão deixando isso de lado porque os ensinamentos são outros por aí. Acorda, desperta desse sono e não se deixe levar pelas influências do maligno que ele tem colocado na mente de muitos homens e mulheres por aí. Tem muitas pessoas se passando por verdadeiros cristãos, mas são lobos em peles de ovelhas por aí, pregando um falso evangelho. Mas lembre-se da palavra de Hebreus que diz: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Hoje nós temos a oportunidade de refletir na palavra de Deus, pois ela está disponível para mim e para você gratuitamente. Nós temos a oportunidade de refletir nessa palavra. Esse canal da Jovem Gospel foi criado para falar de Jesus para você. Se você tem alguma dúvida do que está sendo pregado aqui, pegue a palavra do Senhor, leia a Bíblia. Nós não trazemos mensagens se não tiver de acordo com a palavra do Senhor, porque nós julgamos ser muito sério servir a Deus. Não vamos perder a nossa salvação por qualquer motivo. Não vamos deixar de lado servir o Senhor Jesus Cristo, que entregou sua vida por nós, por causa das coisas desse mundo. Nós estamos aqui para falar da verdade, do amor de Jesus para você e dizer para não deixar de congregar, não perder esse costume. Embora o mundo está se colocando em que não precisa ir para a igreja é você. Faça só devocional em casa e está tudo certo. Assista o seu programa preferido e está tudo certo. E se aquele programa não for um programa que é de Deus, uma coisa que não vem de Deus, você vai colocar em jogo toda a tua vida espiritual por aquele programa que você está vendo, está ouvindo, está assistindo. Tome cuidado, não deixe de congregar, não deixe de compartilhar a palavra de Deus de verdade, de ler essa palavra, de orar, pedir para que o Espírito Santo te revele o que é falso, o que é verdadeiro, o que é certo, o que é errado, para você não cair na armadilha do inimigo. Não é fácil, não está sendo fácil. Cada dia que se passa, o mundo está com a maior confusão na nossa cabeça, tentando colocar tantas coisas em nossas mentes. Mas o que vai nos ajudar é quando temos a prática de estar congregando, temos a prática de estar lendo a palavra de Deus, temos a prática de estar orando constantemente. Não desperdice o seu tempo. Busque o Senhor, aproveite a oportunidade que você tem a cada dia de congregar, de ler a palavra de Deus e de orar, conversar com Ele diariamente. Que o Senhor te abençoe e ilumine o teu caminho, te dê sabedoria para você discernir o que é certo e o que é errado e procure andar com Ele a cada dia da sua vida. Quando não houver palavras, quando não houver canções,
quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Além, 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 ainda quero ir além. Além, 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 ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Além, 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 ainda quero ir além. Ainda quero ir além. Quero tocar teu coração, quero mover-me em compaixão. Eu quero te amar mais, Senhor, mais, muito mais. Quero tocar teu coração, quero mover-me em compaixão. Eu quero te amar mais, Senhor, mais, muito mais. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração, ainda quero ir além. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, rasgue o meu coração, ainda quero ir além. Os olhos do Senhor estão procurando aqui uma geração de jovens que não se conformaram com o presente século. Será que existe alguém aqui que quer ir além? Será que existe alguém aqui que quer mais de Deus? Quer ser santo? Dê um forte grito diante do